A partida do Sistema Solar. Ao término da aula, Antak pediu para Tentra falar sobre a viagem a Rete e divaguei por alguns momentos da sua exposição, pensando nas razões de todo o trabalho que estavam tendo comigo. Além daquilo que ela estava fazendo, cujo objetivo era me tranquilizar, os demais estavam há 3 dias à minha disposição, pois não havia percebido nenhuma outra atividade especial na Sol 4. Tentra captou essas divagações e pediu para me concentrar na sua fala, pois não queria que eu ficasse inseguro ou preocupado com alguma coisa que acontecesse fora do padrão e eu a interpretasse de maneira errada. Depois de dizer que mais tarde conversaria comigo, continuou sua exposição. Ela falou que às 3 horas da manhã a nave entraria em uma espécie de túnel do tempo, portal ou Chandra, como alguns conheciam na Terra. O processo seria comandado pelo Cine e a viagem de centenas de anos-luz ocorreria em um tempo muito curto, pois às 5 horas a Sol 4 já estaria estabilizada e em órbita alta em relação à superfície arretiana. Durante essas 2 horas eu deveria permanecer em minha cama com a cúpula fechada, para não acordar com dor de cabeça ou enjoado. Pediu para não ingerir líquidos após a refeição e para urinar antes de deitar, pois entre 3 e 5 horas a cúpula não abriria ao meu comando e estaria bloqueada pelo Cine para minha total segurança. Após a exposição, Antak falou que ele, Tali, Otento e Salino iriam tomar as providências para a viagem e combinaram nos encontrar no restaurante na hora do jantar. Ao sair, brincou dizendo que iriam trabalhar enquanto a gente se divertia na Sala das Águas. No caminho, enquanto Atas e Satya conversavam mais à frente, pedi desculpas a Tentra pelas minhas divagações e ela disse que o povo arretiano não sabia o que era pedir desculpas, pois lá ninguém se ofendia. Salientou que fez a observação somente para que eu não perdesse nenhum detalhe importante, como o travamento da cúpula da cama. Reiterou que iríamos conversar sobre o assunto das minhas divagações após alguns mergulhos e perguntou se eu concordava em tomar o banho ao natural, pois queria saber se eu já estava preparado para encarar essa situação corriqueira para o seu povo, apesar de incomum e cheia de preconceitos e malícias na Terra. Respondi que ainda me sentia inibido e sem saber como me comportar, mas que gostaria de tentar e iria me esforçar para não decepcioná-la. Ela me incentivou e disse que eu iria me sair bem nessa última etapa do treinamento, no qual tinha recebido boas notas até então. Não entendi exatamente o que ela quis dizer, mas não tive tempo para fazer perguntas, pois estávamos chegando à Sala das Águas. Tentra contou a novidade para o Atas e Satya, deixando-os contentes com a notícia, e eles me incentivaram a agir naturalmente como era comum entre as crianças terrestres. No vestiário, pedi para o Atas me vigiar e puxar minha orelha, se fosse necessário. Ele deu uma gargalhada e disse que não precisaria me vigiar, mas estava ansioso para me ver no ambiente da piscina. Assim que nos despimos, me pediu para ignorar o fato e disse que tudo iria dar certo. Quando entramos, Satya nadava submersa e Tentra estava em pé sob a cachoeira. Não pude ignorá-la, pois assim que me viu, pediu para esperá-la na borda da piscina e mergulhou. Entrei imediatamente na água e os poucos segundos que ela demorou pareceram minutos, pois nesse tempo houve uma luta entre a parte dos meus pensamentos que teimavam em observá-la e a outra que recriminava o procedimento. Ao chegar, ficou em pé e perguntou como estava me sentindo. Disse que estava envergonhado, pois não tinha conseguido deixar de observá-la. Ela deu uma gargalhada e pediu para me despreocupar e, se sentisse vontade de olhar,
que não lutasse contra esse pensamento, como estava fazendo naquele momento. Falou que não se sentiria desrespeitada por ser observada e garantiu que logo eu me acostumaria, pois a curiosidade inicial se transformaria em um fato corriqueiro. Tentra afastou-se um pouco e pediu para observá-la à vontade, até concluir que ela era igual a todas as mulheres, sem nada de especial ou digno de ser notado. Depois voltou a perguntar como estava me sentindo. Respondi que naquelas circunstâncias não havia razão para me sentir mal, pois ela era uma pessoa muito querida que, como uma amorosa e paciente professora, estava ali para me ensinar uma difícil lição, da maneira mais fácil de ser assimilada. Falei que sentia a necessidade de aprendê-la para continuar o maravilhoso curso que estavam me oferecendo, com um empenho e dedicação que eu nunca presenciei na Terra. Quando terminei de falar, notei lágrimas em seus olhos e pensei ter feito ou falado alguma coisa errada. Imediatamente ela disse que suas lágrimas eram de emoção e de felicidade pelo que eu acabara de sentir e dizer. Falou que os arretianos eram muito emotivos e choravam facilmente em situações como aquela. Depois me convidou para um mergulho e só então percebi Oatas e Satia ao nosso lado, sorrindo e fazendo sinais de aprovação. Nos divertimos bastante e durante esse tempo minhas sensações iniciais desapareceram. Mais tarde, Tentra me chamou para uma conversa fora da piscina. Assim que sentamos, ela disse que aquilo que estavam fazendo representava uma grande satisfação para eles e que qualquer arretiano faria coisas semelhantes, mesmo que não houvesse um motivo claro ou especial. Disse que o livro ou livros, juntamente com outros já publicados e a serem publicados nos próximos anos, ajudarão muitas pessoas a pensar e a sonhar com um mundo melhor, mais fraterno e feliz, baseado no serviço impessoal e desinteressado de recompensas materiais. Afirmou que o conjunto desses pensamentos e desses sonhos acelerará o processo cósmico e ajudará a transformar o modo de vida terrestre em algo parecido com aquilo que vi e iria confirmar durante os levantamentos em Arrete. Tentra estava muito compenetrada, parecendo observar alguma coisa que eu não via, e afirmou que, antes de estarem fazendo algo pela nossa humanidade, estavam fazendo por eles mesmos. Enfatizou que era somente o serviço desinteressado que impulsionava o ser para estágios mais avançados na senda da evolução, e afirmou que, se eu escrevesse o livro, deveria fazê-lo sem esperar reconhecimentos e recompensas materiais. Também deveria me preparar para receber mais críticas que elogios, pois boa parte da humanidade terrestre não entenderia a mensagem central e não tinha interesse em mudar seu modo de vida atual. Em seguida, perguntou se eu tinha pensado sob esse prisma. Respondi que sim e afirmei que nunca imaginei escrever o livro para ganhar dinheiro e que as críticas também não seriam novidades, pois eu seria apenas mais um dos milhares que já passaram por situações semelhantes. Ela disse que estava satisfeita com o meu modo de pensar e que ela e os demais iriam me ajudar em tudo que fosse possível, para que eu colhesse mais rosas que espinhos. Oatas e Satia saíram da água e sentaram-se junto a nós. Apesar de não terem ouvido a conversa, reforçaram tudo que Tentra falou. Ao final, ele informou que passei nos testes e que dali para frente as coisas seriam mais fáceis para mim. Em seguida, disse que estava na hora de irmos ao restaurante e, por essa razão, resolvi não fazer perguntas sobre os testes. Fomos recebidos com palmas, abraços, cumprimentos e os mesmos incentivos que acabara de ouvir. Disse a eles que estava achando que me submeteram a um teste real e, se não fosse aprovado, adeus viagem a Arrete. Antak confirmou minhas suspeitas e informou que os 3 dias de treinamento tinham esse objetivo.
Falou que não me informou a respeito para não prejudicar meu aprendizado sobre seu povo e o processo de assimilação das novas regras de comportamento social. Aliviado com a notícia, agradeci a todos pelo carinho e paciência que tiveram comigo. Depois, Tali nos convidou para um brinde, após o qual ingerimos uma refeição leve. Enquanto nos dirigíamos à sala do horto, perguntei a Antak se ele sabia algo a respeito do meu corpo original. Ele informou que meu corpo dormia um sono tranquilo e que suas funções vitais estavam sendo controladas por uma cápsula sobre o meu quarto, a qual enviava informações para uma das naves do Comando da Frota de Apoio à Terra, e esta as retransmitia ao computador da Sol 4. Depois de dizer aos demais que logo os encontraríamos, entramos em uma sala de treinamento. Antak pressionou uma tecla, deu alguns comandos de voz e logo a tela se iluminou com uma imagem distante da Terra. Seu tamanho foi aumentado até que vi minha casa, o meu corpo e o de minha esposa, ambos dormindo. Notei que o relógio marcava 00:15. Fiquei impressionado com o fato de estar na nave há quase 3 dias e o relógio ter avançado apenas 10 minutos. Imediatamente lembrei da primeira conversa com Oatas e dos cálculos que fiz. Antak captou meu pensamento e comentou que dentro de umas 2 horas terrestres eu estaria de volta àquele corpo e me pediu para ficar tranquilo, pois ele estava sendo muito bem cuidado. Informou que durante a estada em Arrete não haveria condições para vê-lo em tempo real e perguntou se eu estava satisfeito. Ante a resposta afirmativa, a tela foi apagada e saímos ao encontro dos nossos amigos. A conversa foi muito animada e versou sobre a chegada ao planeta e o início dos levantamentos. O desembarque ocorreria em Agartha, a sua capital, em um dia equivalente a uma segunda-feira, após a refeição da manhã. No início da tarde, iríamos à sede do governo central, onde ocorreria a reunião com Arturo. No dia seguinte, seriam iniciados os levantamentos básicos, previstos para as 3 primeiras semanas. Depois haveria outra reunião com Arturo, na qual seriam definidas as etapas seguintes e o dia do meu retorno à Terra. Mais tarde, uma informação de Antak me deixou surpreso. Disse que o trabalho de Oatas estava concluído com grandes méritos e que ele iria voltar a fazer parte da espiritualidade marciana. Falou que Tentra e Salino seriam meus guias em Arrete, juntamente com outras pessoas que lá eu iria conhecer. Perguntei por que ele iria nos deixar se tinha dito que seria o meu guia durante a viagem. O próprio Oatas respondeu dizendo que assim procedeu porque eu não estava preparado para compreender e aceitar outra alternativa. Se dissesse que seriam Tentra e Salino, que eu ainda não conhecia, poderia me deixar inseguro e prejudicar o plano que estabeleceram. Afirmou que não me enganou e que estaria sempre comigo, pois seu pensamento jamais me abandonaria. Falou que aquela foi a melhor maneira que encontraram para fazer o contato comigo e perguntou se eu agiria de outra maneira naquele tipo de situação. Concordei plenamente com suas justificativas e relembrei que ele já havia feito muito por mim desde o nosso primeiro contato em 1978. Falei que ele sempre ocuparia um lugar especial no meu coração, pois nunca o esqueci. Oatas brincou dizendo que naquela ocasião quase revelou o sistema de sustentação e de propulsão das naves marcianas, tamanha a minha insistência e de um amigo, o Luiz Duarte. Aproveitando o clima, Tentra perguntou se eu aceitava que ela e Salino fossem meus novos guias. Na mesma linha, falei que a pergunta não merecia resposta e agradeci a todos, relembrando algumas das coisas que fizeram por mim. Depois, Tentra relembrou alguns detalhes da viagem e disse que se eu estivesse com algum receio,
por não contar mais com Oatas, providenciariam uma cama extra e eu poderia dormir no quarto deles. Agradeci a oferta e assegurei que não seria necessário. Garanti que o travamento da cúpula não representaria nenhum problema, pois não tinha o costume de acordar à noite, a não ser para urinar e, caso isso acontecesse, me desapertaria na própria cama, a menos que provocasse algum curto-circuito. Eles riram e Salino afirmou que era a melhor coisa a fazer, pois não havia esse perigo. Como já estava se aproximando a hora que devíamos nos recolher, acompanhamos Oatas até a sala onde recebemos nossos corpos ao chegar à nave. Ficamos abraçados um bom tempo durante as despedidas e ele aproveitou para fazer algumas recomendações e para prever várias coisas que poderiam acontecer nos dias, meses e anos seguintes. Quando ele deitou e fechou a cúpula da cama e seus olhos, entendi como funcionava a morte nos mundos mais adiantados, onde era tratada como um fato natural e não guardava a menor semelhança com aquilo que ocorria na Terra. Tentra e Salino me acompanharam até o meu quarto e ela repetiu sua proposta anterior. Voltei a dizer que estava tranquilo e que não queria alterar o plano que tinham estabelecido. Assim que saíram, fiz a higiene noturna, deitei e fiquei alguns minutos pensando em Oatas, nos dias que passamos juntos e em tudo que ele previu para acontecer. O primeiro dia em Arrete. O desembarque e os contatos iniciais. Quando acordei, a tela do equipamento de áudio e vídeo mostrava uma imagem semelhante à da Terra. Em meio a nuvens e uma atmosfera azulada, apareciam oceanos, ilhas e continentes com disposições e formatos diferentes. Foi nesse momento que me dei conta que estávamos em Arrete. Fiquei uns 10 minutos observando e pude notar que a nave completou uma volta em torno do planeta. Tomei o banho mais rápido da minha vida, vesti-me e fui para o restaurante pensando em Oatas e onde seu espírito estaria naquele momento. Durante a refeição, eles notaram que eu estava ansioso pelo desembarque, apesar de toda a carga de informações que recebi sobre o planeta. Tentra brincou dizendo que eu parecia uma criança às vésperas de receber o presente do Papai Noel, e que isso era muito bom. Quando terminamos, fomos à cabine de comando para acompanhar os detalhes da entrada na atmosfera e da aterrissagem. Ocupamos a mesa de reuniões e ficamos aguardando Antak, que na mesa de comando conversava com alguém cuja imagem aparecia na tela à sua frente. Logo ele juntou-se a nós e me pediu para observar o exterior da nave, pois ela iria entrar gradativamente na atmosfera, em órbitas espiraladas, permitindo a visão geral dos continentes, mares, ilhas e de algumas cidades, especialmente a de Agartha. Em seguida, a Sol 4 começou a se aproximar do planeta em posição vertical, com a cabine de comando voltada para ele. Eu quase nem piscava para não perder nenhum detalhe daquela operação especial que estavam realizando. Durante quase 1 hora, fiquei observando e ouvindo explicações sobre os mais variados acidentes geográficos até que paramos sobre a grande ilha de Agartha. Conforme nos aproximávamos do solo, ficava visível o tráfego de algumas naves e diversos detalhes da cidade. Quando chegou a uns 1000 metros do solo, a Sol 4 retomou a posição horizontal e logo estacionou. Durante o tempo que a nave permaneceu na vertical e quando mudou de posição, não houve mudança de sensação ou qualquer tipo de desconforto. Parecia que a Sol 4 tinha uma gravidade própria, à medida que nada caía das mesas ou de qualquer outro lugar. Não houve tempo para perguntas a respeito, pois Antak informou que os veículos deles já estavam a caminho e nos convidou para desembarcar.
Assim que pisei no solo arretiano, tive uma ideia real das dimensões da Sol 4. Era um charutão gordo e dourado, quase chegando ao cobre brilhante. Ela ficava suspensa a 1 metro do solo e não tinha trens de pouso ou coisa parecida. Logo, minha atenção se voltou para as 3 pequenas naves ali estacionadas, todas do mesmo tipo e modelo, com cores e pinturas metálicas diferentes. Eram veículos do tipo 7 e, como não vi nenhum motorista, perguntei quem os tinha trazido. Salino respondeu que foi o piloto automático dos veículos, obedecendo a um comando emitido pelo Cine. Eu já estava me acostumando a essas novidades e passei a observar o enorme aeroporto. Era uma área quadrada com uns 4 quilômetros de lado, repleta de arbustos e jardins nas longas e largas faixas que separavam pistas de larguras e comprimentos diferentes. Seus pisos eram formados por um gramado que parecia um imenso tapete. Nos 4 lados distinguiam-se construções de diversos tamanhos e formatos, algumas semelhantes a hangares de aviões terrestres. Havia 3 naves como a Sol 4 estacionadas e outras de tamanho menor. Quando concluí as observações, cada casal se dirigiu aos seus veículos e Tentra me levou até o deles, cujo nome era Canarinho. Tinha 3 confortáveis assentos na frente, outros 3 atrás e um grande compartimento de bagagens. Salino me pediu para sentar na lateral dianteira para melhor apreciar a vista de Agartha. A pequena nave não tinha volante, câmbio, acelerador, breque e outros dispositivos próprios dos veículos terrestres. Somente pequena tela e teclados em frente a cada assento. Parei de observar outros detalhes, pois os veículos dos nossos amigos começaram a decolar. Pararam a uns 30 metros de altura, acenaram e saíram a uns 200 km por hora. Em seguida, Tentra apertou uma tecla, deu um comando de voz e logo o Canarinho se posicionou acima da Sol 4. Obedecendo a outro comando de voz, começou a se deslocar a uns 100 km por hora. Durante o trajeto, notei que o veículo obedecia a ordens verbais de Tentra ou de Salino para parar, elevar, baixar, virar, diminuir ou aumentar a velocidade. Além dessas instruções, eles não prestavam a menor atenção no tráfego e não tocavam em nada. Preocupavam-se apenas em chamar minha atenção para observar detalhes da cidade, como praças, mercados, escolas e casas de diversos formatos. Logo avistamos e circundamos o Palácio da Harmonia, onde teríamos a reunião com Arturo na parte da tarde. Como vi na Sol 4, era um prédio muito bonito e emanava uma energia maravilhosa que pudemos sentir. Apesar de não ser tão grande ou alto como muitos prédios terrestres, sua estrutura impressionava e chamava a atenção de maneira hipnótica. Alguns minutos depois, avistamos um conjunto de residências octogonais e Tentra mostrou a quadra e a casa onde moravam. O Canarinho parou sobre o local a uns 50 metros de altura e baixou rapidamente, sem transmitir nenhuma sensação de queda. Fiz uma pergunta a esse respeito e Salino informou que, quando fôssemos visitar uma fábrica daqueles veículos, eu iria conhecer detalhes do seu mecanismo de compensação gravitacional, o qual inibia as sensações de queda, de elevação, de acelerações ou desacelerações rápidas. Assim que descemos, disseram que aquele era o meu novo lar e me pediram para entrar primeiro. Ao me aproximar da porta, ela se abriu, dando acesso a uma ampla sala com 2 ambientes, que logo se iluminaram com uma luz que vinha do teto e das paredes, como na Sol 4. Tentra apertou uma tecla e as janelas ficaram translúcidas,
alterando imediatamente a intensidade da iluminação interna. Antes que fizesse qualquer pergunta, ela me pegou pelo braço e disse que, enquanto Salino preparava um suco, iria me mostrar a casa e o meu quarto. Ela era simples e funcional. Tinha 3 suítes, sala de estar com 2 ambientes, sala de música e vídeo, cozinha, sala de refeições e despensa conjugada com lavanderia. O quarto deles tinha uma cama de casal e o de Vércia, sua filha, tinha uma de solteiro. O meu era o de hóspedes, tinha 2 camas de solteiro e as mesmas comodidades daquele que ocupei na Sol 4. O lado externo da casa era uma grande varanda com mesinhas, cadeiras, poltronas, vasos de flores e outros objetos. Como as demais, a casa ficava posicionada quase no centro de um terreno com um gramado impecável, cercada por muitas árvores ornamentais e frutíferas. Quando entramos, Salino nos aguardava na sala de música com uma jarra de suco de frutas e minhas músicas preferidas. Conversamos sobre a nossa casa e, dentre suas várias características, a qual mais chamou minha atenção foi a inexistência de rede elétrica externa. Mais tarde, me levaram até um compartimento na varanda e me mostraram as 2 baterias responsáveis pelo suprimento elétrico. Uma alimentava a rede elétrica e a outra só entrava em operação em casos de consumo excessivo ou falha da principal. Elas eram carregadas por painéis fotovoltaicos com o mesmo formato das placas que formavam o telhado da casa. Eles não eram facilmente identificáveis, assim como os coletores solares que aqueciam a água até o ponto de fervura. As baterias tinham alta capacidade de armazenamento e grande durabilidade. A cada 5 anos, a reserva passava para o lugar da principal e era substituída por uma nova. Aquele sistema, com baterias de menor ou maior capacidade, era utilizado em todas as edificações do planeta, dispensando as centrais de geração de energia, as linhas de transmissão e as fiações urbanas. Quando retornamos à sala de música, conversamos a respeito de Vércia e Tentra falou dela com muito orgulho. Informou que, pelo fato de viajarem muito, Vércia era filha única, tinha 25 anos, era solteira, trabalhava no Ministério dos Transportes e Distribuição, estava em viagem de férias e iria retornar a qualquer momento. Segundo Salino, ela era parecida com Tentra e também era alegre, carinhosa, comunicativa e brincalhona. Mais tarde, ele disse que faltavam algumas coisas na despensa e sugeriu que fôssemos ao supermercado, pois iria colocar alguns assuntos em dia e esperar por Vércia. Tentra pegou um carrinho com 2 cestas, apertou uma tecla, chamou-o pelo nome e ele nos seguiu flutuando até o canarinho. Tentra abriu a porta traseira e ele se acomodou no porta-malas. Durante o trajeto, ela explicou que os arretianos colocavam nomes nas coisas que os cercavam e os serviam, independente de pertencerem aos reinos mineral, vegetal ou animal. Falou que as tratavam com carinho, pois também eram constituídas por energias em evolução. Os nomes eram sempre associados a características ou semelhanças com seres dos reinos superiores e exemplificou o caso do seu veículo, que, além de voar, as cores de sua carenagem imitavam aquelas de um tipo de canário lá existente. O supermercado era um grande prédio de 2 andares em forma piramidal, com o topo cortado na metade da altura, onde centenas de pessoas faziam compras, seguidas por seus carrinhos flutuantes. Durante mais de 1 hora que lá ficamos,
A maior parte do tempo foi gasto por Tentra para me apresentar a seus amigos. Eram homens, mulheres, jovens e algumas crianças que me impressionaram pela forma educada e adulta com que se portavam. Além disso, eram muito inteligentes, bem informadas e conheciam várias coisas da Terra. Tive a oportunidade de ver pessoas que representavam o conjunto que conheci durante o treinamento, desde mulatas até loiras, todas com um bronzeado impecável. Dentre esses tipos, predominavam as de pele morena e Tentra me apresentou uma delas, uma moça muito comunicativa, simpática e bonita. Tinha grandes olhos azuis que muito me impressionaram e ela me pareceu bastante familiar, apesar de Tentra não ter falado nada além do padrão que utilizou nos demais casos. Na volta, por ter percebido minha reação ou porque sabia de alguma coisa ainda não revelada, quis saber o que achei daquela sua amiga. Discorri sobre as impressões que tive e perguntei se ela estava me escondendo algo. Ela sorriu e disse que, como falou em diversas ocasiões, eu teria muitas boas surpresas em Arrete, cada uma no seu devido tempo. Ela concluiu o assunto no momento que estávamos sobrevoando um bonito parque e me pediu para observá-lo, pois fazia parte do nosso programa de visitas e levantamentos. Quando Tentra avistou sua casa, falou que sua filha tinha chegado e, assim que estacionou o canarinho ao lado do veículo multicolorido de Vércia, ela veio correndo ao nosso encontro. Mal desci, ela me deu um abraço e diversos beijos, além de dizer que estava com muitas saudades. Fiquei surpreso e sem saber o que dizer. Apenas senti que ela era uma pessoa muito querida, pois nossa afinidade foi instantânea. Fomos abraçados para a sala de estar e, quando Tentra entrou, Vércia disse que havia se esquecido dela, deu-lhe vários beijos e sentou em seu colo. Ela era parecida com Tentra, com os mesmos olhos grandes e verdes, sardas no rosto e cabelos ruivos, um pouco mais escuros. Salino juntou-se a nós e o assunto foi a nossa amizade de muito tempo atrás. Lembraram várias coisas não relatadas na Sol 4 e riram muito de algumas situações que me envolveram com os três ou com parte deles. Enquanto falavam, algumas imagens vinham à minha mente e eu não sabia se eram criadas por mim, por eles ou eram lembranças reais. Como já passava das 11h30, Salino perguntou se eu não gostaria de tomar um banho de piscina antes do almoço. Fiquei indeciso e receoso de tomá-lo na presença dos vizinhos que ainda não conhecia. Vércia captou meu embaraço e brincou dizendo que eu não poderia ter uma recaída, pois sabia dos meus progressos na Sol 4 e não aceitaria uma resposta negativa. Apesar de não me sentir à vontade, aceitei o convite, torcendo para que os vizinhos não aparecessem. Foi exatamente o que aconteceu, pois chegamos à piscina e não havia ninguém, inclusive no vestiário, o que me pareceu bastante estranho. Acabei gostando da ausência e, enquanto eu enrolava para me despir, os três já estavam prontos, pois o vestiário era unissex. Chegando à piscina, mergulhei imediatamente, sem observar os detalhes daquele ambiente. Fiquei uns 3 minutos submerso, enquanto Salino, Tentra e Vércia nadavam ao meu lado. Durante esse tempo, notei que a piscina tinha o fundo e contornos semelhantes à da Sol 4. Emergi no lado oposto da cachoeira e só então pude observar o local. A cachoeira tinha uns 3 metros de altura, uma largura de 4 e um escorregador semicircular com água corrente em cada lado. A piscina tinha uns 20 metros de largura e o dobro de comprimento.
Sua profundidade variava de menos de 1 a 3 metros. O ambiente era semelhante ao da Sala das Águas e era igualmente bonito. Tentra e Vérsia se aproximaram e me convidaram para experimentar o escorregador. Minha primeira experiência foi um desastre e na terceira tentativa eu estava adorando. Repeti a operação várias vezes e continuei achando muito curioso o fato de nenhum vizinho ter aparecido até aquele momento. Depois de uma ducha, sentamos na plataforma da cachoeira e vi a moça que conheci no supermercado caminhando em direção ao vestiário. Vérsia gritou seu nome e foi ao encontro dela. Salino e Tentra sentaram-se ao meu lado e começaram a conversar, fazendo de conta que não viram e não perceberam nada, pois falaram somente sobre a importância daquele ambiente para eles e seus vizinhos. Logo as duas desceram pelo escorregador e nadaram até onde estávamos. Vérsia me apresentou Cindy como sendo sua grande amiga e colega de trabalho. Salino e Tentra mergulharam e as duas sentaram-se ao meu lado. Vérsia iniciou a conversa e depois permaneceu como ouvinte. Logo sua amiga mostrou-se uma pessoa simpática, brincalhona e comunicativa, perguntando uma porção de coisas sobre o Brasil que ela conhecia muito bem. Imaginei que estava procurando facilitar nosso diálogo e, da minha parte, aumentava a convicção que ela também era uma conhecida de outros tempos, apesar dela nada mencionar a respeito. Apenas mostrou-se muito atenciosa e me tratou como um amigo de infância. Logo depois, os vizinhos começaram a entrar na piscina ou a ocupar cadeiras para tomar sol. Cindy nos convidou para um mergulho e assim permanecemos por alguns minutos. Emergimos próximo do local onde Tentra e Salino conversavam com algumas pessoas e ela me pediu para sair da piscina. Fui apresentado a elas e acabei virando o centro das atenções. Todas conheciam os objetivos da minha estada em Arrete e me incentivaram bastante. Também esclareceram o mistério da ausência geral. Disseram que assim procederam para que eu ficasse à vontade e me acostumasse com o novo ambiente. Novamente fiquei impressionado com o nível de preocupação dos arretianos com o bem-estar alheio. A reunião com Arturo e o final do dia. Mais tarde, voltamos para casa e almoçamos. Novamente notei que comiam pouco e ingeriam cápsulas de 3 a 5 tipos diferentes. Depois, fomos para a varanda conversar até por volta das 2h30, quando Salino lembrou do nosso compromisso no Palácio da Harmonia. Perguntei se era necessário mudar de roupa e eles riram bastante. Disseram que eu estava bem vestido para a ocasião e que Arturo usava o mesmo tipo de roupa como todos os arretianos em horário de trabalho. Ao indagar sobre como iríamos até lá, Salino disse que usaríamos a cabine de teletransporte e, para me tranquilizar, ele iria à frente, eu em seguida e Tentra por último. Vérsia e Cindy iriam aproveitar para colocar as fofocas em dia e logo saíram. Fomos até a cabine de teletransporte e Salino selecionou as coordenadas do Palácio da Harmonia. Apreensivo, perguntei se não havia riscos de misturar as células com alguma outra coisa, como no filme A Mosca. Os dois riram muito, disseram que tinham ouvido falar dele e esclareceram que aquilo era impossível de acontecer em Arrete, mesmo que lá houvesse moscas e uma ou várias entrassem na cabine. Ela transportava um único ser vivo por vez, independente de pertencer ao reino humano, animal ou vegetal.
A desintegração somente ocorria após um processo de validação baseado na análise do código genético contido no DNA, e só era possível teletransportar conjuntamente com um ser humano coisas e objetos provenientes do reino mineral ou dos reinos superiores, desde que inertes ou reprocessados, como era o caso das nossas roupas e seus acessórios. Em seguida, Salino entrou na cabine dizendo que me esperaria do outro lado, e assim que fechou a porta, sumiu em poucos segundos. Na minha vez, senti uma forte sonolência e logo vi um amplo salão e a silhueta de Salino. Quando saí e olhei em volta, percebi que lá havia umas 3 dúzias de cabines. Em seguida, ouvi a voz de Tentra e nossa conversa foi interrompida pela chegada de Antak e Tali, enquanto Otento e Satia caminhavam em nossa direção. Nossos cumprimentos foram tão efusivos, parecendo que estávamos separados há meses. Entramos em um elevador panorâmico que permitia observar o saguão de cada pavimento e subimos até a recepção da presidência, no penúltimo andar. Durante a curta conversa, Tentra afirmou que eu iria sentir uma energia maravilhosa quando chegássemos à recepção e, maior ainda, quando entrássemos na sala de Arcturo. Disse que até mesmo um casca-grossa, como eu me denominava, não iria ficar imune à energia dele. Quando lá chegamos, a recepcionista cumprimentou todos pelo nome e pediu que aguardássemos alguns minutos. Logo Otíbio entrou na sala, nos abraçou e, após relembrar nosso encontro na Sol 4, pediu-nos para acompanhá-lo até o gabinete de Arcturo, no andar de cima. Subimos por uma escada rolante e saímos diretamente na sua sala. Ele nos aguardava em uma grande mesa redonda, com cadeiras para mais 48 pessoas. Fiquei paralisado quando o vi, pois uma grande emoção tomou conta de mim. Ele veio ao nosso encontro e parou na minha frente sorrindo. Assim que me recompus, estendi a mão a ele e, ao invés de apertá-la, me deu um caloroso abraço. Depois de segurar meus braços à moda romana, disse que estava feliz com a visita e que, como servidor de Arrete e amigo do povo da terra, iria ajudar em tudo que fosse necessário para que o trabalho alcançasse o êxito esperado. Voltei a me emocionar e ele colocou a mão direita em meu ombro e disse que, se sentisse vontade de chorar ou de sorrir, que não segurasse ou disfarçasse esses 2 belos sentimentos da alma humana. Em seguida, se dirigiu a cada um dos demais com amáveis palavras, sempre seguidas de carinhosos abraços. Depois nos convidou para sentar bem próximos dele. Arcturo tinha uns 2 metros de altura, cabelos grisalhos até os ombros, pele morena, grandes olhos castanhos e rosto sem rugas, apesar de já estar com 165 anos, 80 deles à frente do governo arretiano. Era uma pessoa de extrema humildade e sabedoria, de fala mansa, pausada, firme e objetiva, transmitindo tamanha sensação de confiança que era impossível imaginar algum outro sentido em suas palavras ou deixar de atender qualquer pedido seu. Assim que sentamos, entrou um robô semelhante ao da Sol 4 e serviu um copo de suco de morangos para cada um. Arcturo iniciou a reunião falando que Arrete tinha fortes laços com a terra, pois o Messias responsável pelo seu povo era a Heloim, um dos 70 Messias da aliança de Sírios, o qual era grande amigo e colaborador de Jesus, o Messias da terra. Disse que a Heloim foi seu guia e protetor em algumas de suas passagens pelo nosso mundo, incluindo a última.
Jesus, do mesmo modo, também foi guia e protetor de Elohim em algumas de suas missões junto ao povo arretiano, onde passou pelas mesmas situações que seu amigo enfrentou na Terra. Arturo enfatizou que esse era um dos motivos da afinidade entre os dois planetas e tudo que pudesse ser feito para transmitir esperança aos que sofrem com o atual modo de vida terrestre, sonham e esperam por um mundo melhor, compensaria qualquer tipo de sacrifício, por maior que fosse. Falou que essa era a razão principal daquela reunião e da operação que montaram para realizar um trabalho que lançaria mais uma semente no solo da terra, cuja germinação ficaria subordinada à vontade divina. Afirmou que, em breve, a Terra passará por uma grande transição ou transformação, cujos detalhes, dia e hora, eram segredo do Pai Celestial, para não alarmar seus filhos e filhas que serão submetidos ao exame de seleção. Frisou que o livro ou livros que eu pretendi escrever deveria enfocar a esperança em um mundo melhor, a felicidade e as dádivas que o Criador distribuirá abundantemente a todos que superarem as barreiras do mundo competitivo, da vida e dos prazeres materiais. Falou que, se assim eu decidisse quando voltasse à Terra, deveria escrever pelo simples prazer, sem me preocupar com sua publicação, e menos ainda se traria retorno financeiro, se seria lido por muitos ou por poucos, ou se seria aceito ou repudiado. Enfatizou que era importante eu fazer a minha parte e deixar o resto por conta do Pai Celestial, o único que sabia o dia e a hora propícia para a semente se transformar em árvore e dar frutos. Lembrou que bastaria escrever com isenção que a ideia seria registrada nos anais espirituais da Terra e muitas pessoas iriam acessá-la durante o sono ou períodos de meditação. Disse que estavam prontos para me ajudar no que fosse necessário e voltou a afirmar que a decisão final de escrever seria minha, que não seria questionada e que não precisaria manifestá-la naquele momento. Confirmou que Tentra, Salino e outras pessoas me acompanhariam durante a estada em Arrete e me auxiliariam em qualquer dificuldade. Depois, disse que já era hora de falar sobre como nasceu a semente e se estabeleceu aquilo que eu chamava de governo central, e como teria acesso às informações necessárias para conhecer a realidade e o modo de vida do seu povo. Em seguida, Arturo fez um resumo dos acontecimentos anteriores e posteriores à grande transição arretiana, destacando aqueles que levaram à criação do governo planetário. Ele traçou um paralelo entre a situação de Arrete há 722 anos atrás com a atualidade terrestre, e o ponto que mais chamou a atenção relacionava-se com a profecia do homem do cavalo branco, citada no início deste livro. Naquela época, com pequenas variações, Arrete era a Terra da atualidade, com um modo de vida semelhante àquele de 1960 e uma tecnologia mais avançada que a de 1999. 3 anos antes da transição planetária, a mão divina colocou um de seus servidores na presidência de um país com características semelhantes à do Brasil. Seu nome era Olinto e, com o apoio de suas poderosas alianças espirituais, reestruturou aquele país e obteve a admiração e o respeito do seu povo e de muitos governantes dos demais países. Como seu procedimento estava em sintonia com as leis divinas, quando sobrevieram os dias da prestação de contas ao Criador e o caos reinou no planeta, seu país foi um dos que menos danos sofreu. Com isso,
socorreram muitos povos mais atingidos e Olinto acabou se tornando um líder planetário, auxiliando e coordenando esforços de reconstrução em quase todos os países, sempre com o apoio irrestrito dos seres espaciais, dos quais era uma espécie de embaixador. Ele foi eleito o primeiro governante continental e não viveu o suficiente para assistir à implantação do governo central, mas lançou a semente que frutificou alguns anos depois. Mais tarde, retornou a Arrete com o nome de Horion e, no final do primeiro século, assumiu o governo central e realizou uma grandiosa obra de consolidação e sistematização dos mais variados aspectos da vida planetária. Conforme pude entender e relacionar com a profecia citada, esse mesmo ser está vivendo no Brasil, aguardando o momento que o Pai Celestial definiu para colocar nossos destinos em suas competentes mãos. Depois, falou sobre aquilo que imaginaram para facilitar meu aprendizado, sempre submetendo suas conclusões à aprovação dos presentes. Esse comportamento era comum a todos os arretianos e demonstrava o respeito absoluto que tinham pelo livre-arbítrio. No final, resumiu a estratégia para propiciar o conhecimento da atualidade planetária. Através de visitas e passeios, eu conheceria as atividades básicas de cada um dos 12 ministérios e manteria contato com diversas pessoas, possibilitando avaliar e sentir o seu grau de satisfação e de felicidade. Nas próximas 3 segundas-feiras, das 8 horas ao meio-dia, eu teria reuniões de 1 hora com cada um dos ministros cujas áreas foram levantadas na semana anterior. Na última segunda-feira, às 3 horas da tarde, voltaríamos a nos reunir para avaliar meu aprendizado, definir as próximas etapas e marcar meu retorno que, apesar de previsto para dali a 30 dias, poderia se prolongar por mais 10 a 12. Quando ele disse que, se estivéssemos de acordo, poderíamos encerrar a reunião e colocar o plano em execução, concordamos imediatamente e nos despedimos. Achei que o tempo passou muito rápido e também me senti feliz, otimista e confiante como nunca estive em minha vida terrestre. Arturo era um ser maravilhoso e sua presença tinha o poder de impregnar as pessoas com uma parcela de suas qualidades. Ele era a síntese do povo arretiano e, por isso, era amado e respeitado por todos. Já no andar térreo, cada grupo retornou à sua casa e Salino acompanhou Antaque para ajudá-lo a ajustar o planejamento do programa de levantamentos em função de algumas novas colocações feitas por Arturo. Quando chegamos, Vércia e Cindy estavam em casa e perguntaram sobre a reunião. Fiz um rápido resumo e Vércia concluiu, pela euforia que sentia em mim, que ela foi ótima e falou que eu precisava relaxar um pouco na piscina. Conversamos por mais alguns minutos e fui voltando ao normal, sem nunca mais perder a confiança e o otimismo. Tentra ficou para preparar nosso jantar e esperar por Salino, pois iriam visitar os pais dela. Nós fomos à piscina, onde conheci outros vizinhos e conversei bastante com Cindy. Ela estava com 25 anos, era solteira e trabalhava no Ministério dos Transportes e Distribuição, juntamente com Vércia. Era a filha mais nova e seus 2 irmãos eram casados e cada um tinha um casal de filhos. Perguntei com que idade os arretianos se casavam e ela disse que era entre os 18 e 35 anos, mas iria permanecer solteira, como acontecia com uns 20% da população.
Sua afirmativa estava baseada no fato de não ter assumido compromissos com o casamento ou filhos para aquela vida, e que Vércia estava na mesma situação. Apesar disso, poderiam ter filhos mesmo sendo solteiras, pois esse fato não era incomum em Arrete. Paramos nesse ponto, pois Vércia lembrou que já era tarde e que Cindy iria até sua casa antes de jantar conosco. Voltei com Vércia para a nossa casa e logo Salino e Tentra utilizaram a cabine de teletransporte e saíram. Imaginei que a visita seria em Agartha e me espantei quando Vércia disse que seus avós residiam no outro lado do planeta. Logo me reposicionei e compreendi as comodidades que as cabines representavam e por que os arretianos não davam tanta importância aos seus veículos particulares. Enquanto aguardávamos a chegada de Cindy, pedi para Vércia falar sobre o Ministério dos Transportes e Distribuição. Cindy retornou logo depois e as duas prometeram continuar o assunto após o jantar, quando me transmitiram uma visão geral do sistema de distribuição de bens, aclarando vários pontos ainda obscuros. Depois, por lembrança de Vércia, voltamos ao assunto da conversa com Cindy na piscina. As duas se revezaram e me forneceram informações muito interessantes. Disseram que os compromissos com o casamento e filhos são feitos durante a permanência no plano espiritual e não são esquecidos quando do retorno ao físico. Elas não assumiram esses compromissos e disseram que seus companheiros da vida anterior, que poderiam ser seus parceiros naquela vida, estavam em missão em outros planetas. O de Cindy estava vivendo na Terra e o de Vércia estava em outro sistema estelar. Mesmo assim, poderiam se casar com alguém em situação semelhante, o que era mais comum, assim como poderiam continuar solteiras e terem filhos se quisessem e houvesse necessidade. Informaram que esse tipo de maternidade somente ocorreria se algum espírito com o qual tinham grande afinidade retornasse de uma missão em outro planeta durante o período em que elas estavam vivendo na matéria. Se esse espírito, por alguma razão relevante, necessitasse retornar imediatamente ao plano físico, precisaria da ajuda de pessoas descompromissadas, como elas duas. Quando Tentra e Salino chegaram, falaram sobre a visita realizada e sobre o dia seguinte, quando conheceríamos algumas escolas básicas. Vércia disse que nos acompanharia e convidou Cindy, que aceitou o convite. Ao dizer que iria dormir em sua casa e retornaria na manhã seguinte, Tentra interveio e a convidou para ficar. Justificou que seus pais estavam viajando e que havia 2 camas no quarto de hóspedes. Em seguida, perguntou se eu concordava em dividir o quarto com ela. Surpreso com a inusitada situação, respondi brincando com eles. Falei que concordava, desde que Cindy não se aproveitasse da minha inexperiência arretiana. Todos riram e ela disse que isso não iria acontecer, apesar de conhecer minha experiência terráquea, o que motivou novas risadas. Salino também brincou dizendo que eu ainda não tinha completado 24 horas em Arrete e ele não gostaria de me ver traumatizado por uma solteirona como ela. Cindy simulou agredi-lo e, enquanto ele corria para o seu quarto, fomos para o nosso. Ela disse que sempre dormia naquele quarto quando seus pais viajavam e, por isso, tinha roupas e outros apetrechos em um dos armários. Depois, pegou um traje de dormir e foi para o banheiro. Durante o tempo que lá permaneceu, fiquei analisando aquela situação e relembrei a conversa com Tentra na volta do supermercado. Resolvi não estranhar mais nada que acontecesse, pois, desde o contato com o Atas,
Tudo foi uma sucessão de surpresas e novidades. Quando retornei do banho, Cindy estava em sua cama ouvindo uma bela música retiana. Logo abriu os olhos e perguntou se eu não me incomodava com aquele tipo de música. Respondi que não, pois era muito agradável, e ela disse que tinha o costume de ouvi-la enquanto relembrava os fatos do dia e fazia uma autocrítica sobre tudo o que aconteceu. Perguntei se ela havia se autocriticado muito naquele dia e sua resposta foi negativa. Falou que o dia foi ótimo, que estava muito feliz com o nosso reencontro e com a possibilidade de me ajudar a conhecer o povo arretiano, seus costumes e modo de vida. Ao ouvir a palavra reencontro, esperei ela concluir e falei a respeito da impressão que tive no supermercado e sobre a sensação que ela era uma conhecida de outrora. Depois de me observar atentamente, falou que, como Tentra, Salino e Vércia, também me conheceu em um outro planeta e, sem fornecer maiores detalhes, disse que as experiências do passado somente deveriam ser relembradas se tivessem um propósito útil e pudessem contribuir para o aperfeiçoamento pessoal ou para evitar repetições de erros. Depois de dizer que o dia seguinte seria muito movimentado e que já era hora de repousar, perguntou se eu gostaria que ela aproveitasse o restante de suas férias para nos acompanhar nos passeios e visitas. Respondi afirmativamente e, brincando, disse que ficaria endividado com mais uma pessoa e não saberia como pagar a todos. Ela sorriu e falou que os resultados do trabalho seriam suficientes para saldar as dívidas e ainda me sobraria bastante.